Olá pessoal, estamos aqui no segundo episódio das nossas comemorações de 25 anos com mais um participante muito ilustre, marcante para um convite fantástico para o nosso primeiro projeto de desenvolvimento de uma cultura de segurança no meio da Amazônia. João Roberto Dias Rodrigues, seja muito bem-vindo aqui para a nossa comemoração dos nossos 25 anos. Aproveito aqui para te agradecer imensamente por ter oportunizado essa nossa convivência, né? Esse trabalho que trouxe muito orgulho para nós, e gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco do Roberto, o famoso Roberto lá da UNB Sol no início, né? Para contar um pouquinho da tua história para a gente. Ok, primeiro fiquei muito feliz aí pelo convite, né? Para estar participando com vocês aí dessa data importante aí nessa trajetória de trabalho pela preservação da vida que vocês fazem muito bem. E interessante que a minha vida na área de segurança, ela foi tipo assim estimulada por uma palestra que eu recebi no curso, né, numa aula inaugural de psicologia de trabalho, psicologia de segurança do trabalho. E depois dessa apresentação, eu virei totalmente a bússola da segurança, né, para a minha vida e para a vida das empresas por onde eu passei. Então, a minha opção em ir para a segurança do trabalho foi uma opção, até que não foi nenhuma opção, foi uma imposição de um gerente geral que eu tinha, não era na última empresa que eu trabalhei. Eu trabalhava na área de RH e a leitura que eu fazia da área de segurança era que era algo muito distante da realidade do propósito de fazer prevenção. E acabou que eu fui empurrado para fazer o curso, um pouco contra a minha vontade, porque eu era da área de RH, mas nessa aula inaugural, que foi uma palestra, na realidade, sobre segurança, sobre psicologia do trabalho, eu me convenci que a segurança ela tem uma essência que vai além, né, dos procedimentos internos, das políticas, né, de onde a empresa quer se encaixar no mercado. Ela tem uma essência realmente em defesa, em preservação da vida. E ali eu mudei totalmente a minha trajetória profissional. Fui para a área de segurança, trabalhei numa multinacional de petróleo, trabalhei numa empresa de transporte aéreo, que foi uma experiência muito legal que eu tive em relação à segurança, né? E passei por outras empresas até chegar numa grande empresa brasileira. Foi onde eu tive o meu grande desafio, porque a visão e a experiência que eu levei de fora para dentro dessa grande empresa, ela se chocou um pouco com a cultura da empresa, com a cultura que eu encontrei, né? E eu sempre busquei alguma coisa que pudesse preencher determinadas lacunas que eu via na empresa. Num congresso lá em São Paulo, eu vi nos painéis de apresentação, né, o que tinha de mais moderno ali para a gente poder aproveitar. Foi quando eu deparei com uma palestra sobre, eu acredito que era sobre paradas de unidade, né, e me interessei pelo tema, fiquei a apresentação toda e depois que acabou, foi parabenizar lá os apresentadores, e no caso um deles era o João, que está aí. E aí nós trocamos algumas ideias e eu descobri naquele momento que o que eu precisava para preencher as lacunas que a empresa, apesar de ter um sistema robusto de segurança, estava ali, né? E aí a gente começou toda uma parceria, se eu não me engano, em 2007, 2005, por aí. E a gente falava naquele momento, né, o Dilão e o Júlio, que foram os primeiros por lá com a gente, para a gente traçar um diagnóstico do que tinha, né, e onde a gente podia entrar nesse trabalho todo. E foi legal que eu escutei de um dos engenheiros nossos de segurança que, depois de iniciado o trabalho, a gente fazer todo aquele implantar aquelas ferramentas que nos ajudou muito mesmo, né?
ele me dizia o seguinte: Roberto, eu descobri que segurança do trabalho não é para engenheiro, é para psicólogo, né? Porque tudo que eu fiz de engenharia foi baseado em normas, em cálculo, em placar, em taxas, né? E, de repente, eu me deparo com uma linha da prevenção que eu nem imaginava que um dia ia acontecer. Então, gente, a minha história na prevenção e a minha parceria, né, a minha participação com vocês aí, foi um período assim, muito rico, né, de aprendizado e de abrir também as portas da empresa que eu trabalhava para vocês. Foi uma parceria que deu muitos bons frutos, né? Hoje, quando eu vejo as pessoas falarem de clima, de cultura, né, é um negócio que se complementa. E a gente tinha as duas coisas naquele momento. Tinha clima e tinha cultura, né? Só que a gente precisava de algo mais para a melhoria dos dois lados. Então, assim, mais uma vez, participar desse momento com vocês, para mim, é um momento de felicidade, de orgulho, de prazer, né? E saber que a Comportamento, nesses 25 anos, ela cresceu muito, buscou inovar. Vocês estão sempre trazendo coisas novas, inovadoras, né? E é isso que o mundo da prevenção, isso que a vida precisa. Esse legado certamente ficará na história da Comportamento, de todos aqueles que viraram parceiros de vocês e que aceitaram, né, esse desafio e essa nova metodologia de fazer prevenção no trabalho. Então, da minha parte, além da felicidade, quero parabenizar e desejar muito sucesso para vocês nessa trajetória que certamente não é fácil, né? Porque eu sempre digo que a segurança, muita gestão de segurança, ela é implantada muito voltada para o mercado, para a necessidade da empresa se enquadrar no mercado, né? Dificilmente eu nunca vi uma empresa partir do zero. Eu vou fazer uma gestão de segurança, melhorar minha cultura, o meu clima, meus resultados, mas sem pensar em negociar as ações na Bolsa de Nova York. Sempre tem algo por trás que puxa as empresas a tomarem determinadas decisões em cima da segurança do trabalho, mas porque ela vai ter um retorno, que às vezes não é a essência, que seria a vida das pessoas. Você traz alguns temas aí fantásticos, cara. Até agradeço as tuas palavras. Eu te confesso que eu tive a oportunidade de embarcar lá na Amazônia com você também, né? Eu tive a oportunidade de estar lá junto com o Odilon. E a simples experiência de estar lá já é uma experiência incrível, né? Eu me arrepio aqui só de lembrar, né, a oportunidade de estar lá juntos discutindo, no alojamento à noite conversando. Então acho que é uma história incrível. Acho que isso criou na gente uma oportunidade de abrir os olhos para outras culturas, para outras maneiras de fazer a coisa incrível, né? Eu queria te fazer uma pergunta, porque você vem de uma empresa que é uma empresa extremamente tradicional quando a gente fala em engenharia, né? É uma empresa onde os engenheiros têm possivelmente alguns dos melhores engenheiros do mundo estão ali, eu não tenho dúvida disso, né? Não só engenheiros, acho que engenheiros e técnicos de altíssimo nível. Eu queria ouvir de você como é que foi os comentários, né? Como é que foi o impacto quando você leva lá psicólogos para atuar junto com vocês dentro da planta. Como é que foi aqueles comentários que vocês não contaram para a gente lá durante as nossas visitas e intervenções, mas que tipo de percepção que você ouvia da turma, da chegada de psicólogos para falar de segurança? Pois é, aquilo que eu comentei antes, né? Eu falava assim, para um dos engenheiros de segurança, para ele foi uma surpresa positiva, né? Porque até então ele imaginava a segurança do trabalho engenharia pura, mas viu que não era isso, né? Que a psicologia ela tem uma parte muito sutil na prevenção e que isso só somaria a gestão que nós tínhamos lá. Para os engenheiros de manutenção, produção, processo, foi um choque. Foi um choque. Eu escutei de um deles assim, Roberto, o que você quer inventar mais aqui se a gente já tem tudo?
né? A gente já tem procedimento, a gente já tem DDS, a gente tem inspeção gerencial, nós temos auditorias, certificações, ou seja, pegou esse combo todo e falou, o que esses caras vão mudar aqui com a gente? Aí eu tive que fazer um trabalho paralelo com as equipes para mostrar para eles que havia um limite, né? Todas essas ferramentas que existiam na época, que devem existir na empresa, elas geraram resultados até o seu limite, né? Saímos de uma taxa reativa de tanto, chegamos a uma taxa reativa de tanto. Mas a gente percebia que a gente podia avançar mais, só que as nossas ferramentas elas não tinham mais esse potencial para avançar. E aí eu lembro que eu falei numa das minhas apresentações para eles o seguinte, o que falta para a gente é tudo aquilo que está na memória do computador, a gente transferir para a memória do trabalhador. Porque na memória do computador tinha tudo, política, princípios, diretrizes, procedimentos, mas na memória do trabalhador isso não estava muito claro, né? E isso não estava claro pela própria cultura da empresa, pelo próprio clima da empresa. Então, com certeza, teve momentos reativos, né? E é natural, mas com o profissionalismo de vocês, com a crença que nós tivemos no projeto, ele deu certo. Ele deu certo. Então, assim, não só o prazer de ter feito essa parceria e trabalhado junto, mas o resultado, como ele veio. Eu sempre digo que o resultado de uma organização tem que ser um resultado harmônico. Não adianta eu ter bilhões e bilhões de lucro e ter acidentes e acidentes na indústria, entendeu? Essas coisas ela tem que se conversar. E a gente avançou tanto, gente, com esses conceitos de vocês, que quando eu saí da empresa, eu deixei uma empresa saneada, porque eu tive uma transição, né? Eu saí, aliás, eu não saí da área de segurança, eu troquei de sala. E quando eu assumi a gerência operacional, aí eu fui ver que a carga, né, era bem maior, porque eu saí de uma célula e entrei num corpo como um todo. Ali eu tinha que ver produção, manutenção, transporte, meio ambiente, saúde, segurança. Então, foi um choque, inclusive, para a cultura da empresa, porque até então, o normal era o gerente de operação vir da linha operacional. E o gerente geral inovou, ele pegou uma pessoa da área de SMS e levou para dentro da operação. E aí eu tive que novamente me reinventar, né, para que eu não me deixasse contaminar pelo olho, né, da produção por produção. E ali eu tive que tomar determinados momentos, não sei se compartilhei com vocês isso, mas teve operação que eu não autorizei, mesmo tendo toda uma análise de risco, porque a incerteza ainda pairava naquele momento. E eu banquei a parada da unidade, e isso foi uma repercussão muito grande pelo lado operacional, porque 24 horas sem a gente produzir um poço, eram alguns dólares que te deixava de entrar na receita da empresa. Mas depois eles entenderam que a gente estava certo. Então isso também mudou muito a cultura operacional com a minha ida como gerente, para gerenciar a área de operação. Muito bacana, Roberto. Não, ficaríamos aqui horas, sem dúvida nenhuma, né, com todas essas histórias, tudo que a gente viveu junto lá. E qual que seria a mensagem final para os nossos próximos 25 anos aí, Roberto, que você deixaria para nós aqui da Comportamento? Bom, tudo que vocês fizeram, tudo que vocês plantaram, hoje ele já está dando bons frutos, né? Mas nós sabemos que cada dia no nosso planeta surgem novos desafios, né? E a gente vive numa transição, eu diria assim, de comportamento de pessoas. Depois de 2 anos de pandemia, isso mudou muito as pessoas. As pessoas ficaram com medo, as pessoas ficaram com incertezas,
as pessoas começaram a ver que a gente não consegue desenhar o amanhã com tanta certeza, né? Que segurança no trabalho ela tem que refinar muito mais, e vocês são catedráticos nisso, né? Certamente vocês estão pensando de como ainda melhorar essas coisas. E, cara, o foco de vocês hoje, e será sempre essa... Eu achei muito legal quando, eu não sei se foi o Júlio ou o Dilon, numa das apresentações aí, que falou sobre a defesa da vida, a prevenção da vida. A gente fugiu um pouco daquela frase tradicional da prevenção do acidente, que o acidente é uma consequência né? Mas vocês olhando a vida como digamos, um ponto de equilíbrio do sucesso de uma grande gestão, não só gestão de segurança, mas uma gestão empresarial. A vida das pessoas, ela cada vez mais vai ser exigido, porque a tecnologia ela avança numa rapidez muito grande. A gente tem disponível aí, tanto é que vocês estão em Curitiba, eu estou aqui, a gente está conversando na sala, né? Na sala. Mas a cabeça do ser humano, o comportamento, as atitudes, voltada para essa energia, né, que vem junto com essa tecnologia, eu acho que é aí que a psicologia vai entrar e vai equilibrar e vai equalizar os riscos daqui para frente. Legal, Roberto. Um grande abraço, muito obrigado. A gente tem uma honra e fica muito grato de tê-lo aqui nesse momento tão ímpar para nós aqui da Comportamento. Então aqui a gente encerra o nosso segundo episódio, aqui com uma experiência que veio para a Amazônia, na Amazônia, né? Algo que para nós foi muito marcante, né, Júlio? Sem dúvida nenhuma. E aguardem que no terceiro tem a nossa experiência com a África. Muito obrigado e fiquem com a gente. Um abraço.